Ou seja, nós só aprendemos mediante um acontecimento, muitas vezes. O homem, a humanidade ainda não conquistou uma grande sabedoria, que é a de aprender antes que as coisas aconteçam, não é? Então, nós estamos observando o quê? Que agora, depois que mais ou menos 1000 pessoas morreram, ou mais, né, é que os governantes estão voltando as suas atenções para a questão da ocupação de lugares perigosos, não é? Agora é que eles vão buscar construir casas, moradias mais adequadas, em lugares mais seguros. Agora é que eles vão observar que é necessário fiscalização para que as pessoas não construam em lugares como aqueles que aconteceu essa tragédia, não é? Então veja, tudo tem uma serventia, tudo tem um aproveitamento. Há países que convivem com terremotos. Esses países também teve que morrer muita gente para que eles desenvolvessem técnicas, né, de construção de prédios anti-terremoto, né, para que se desenvolvessem técnicas para que as pessoas pudessem deixar os ambientes, evacuar os ambientes de forma rápida e de forma segura durante os terremotos, né? Então isso está acontecendo aqui no Brasil também. Com certeza, o Brasil, que não, até agora, né, pelo menos não tem terremotos, só falta isso também, né? Vai ter que aprender daqui para frente a conviver, principalmente devido às modificações climáticas, né? A conviver com esses transtornos. Então vai ter que desenvolver técnicas para poder driblar esse tipo de acontecimento. No capítulo, na segunda parte, ele fala sobre flagelos destruidores. Aí Kardec pergunta o seguinte, na questão 737: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E os Espíritos respondem o seguinte: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Alguém pode falar assim, mas o que uma guerra pode proporcionar de benefício para uma humanidade? Gente, Deus tira proveito de tudo que acontece, até de uma guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, e aí veja só como que é o ser humano, né? A motivação da guerra fez com que os cientistas se aplicassem de uma forma tão acirrada para buscar novos conhecimentos, que da própria Segunda Guerra Mundial nós tivemos como resultado muitas descobertas. Vocês sabiam, por exemplo, que o homem só foi à Lua porque houve a Segunda Guerra Mundial? Porque se não tivesse havido a Segunda Guerra Mundial, o homem não teria descoberto os foguetes.
as naves espaciais. O desenvolvimento dos foguetes, dos propulsores do tipo foguete, foram obtidos pelos alemães, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa banal que muita gente não sabe e que hoje em dia serve para muita gente não gosta, mas tem gente que, devido ao corre-corre do dia a dia, se utiliza muito. Café solúvel. O café solúvel foi descoberto na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os soldados americanos, quando os Estados Unidos entraram na guerra, a indústria americana, a indústria suíça, na verdade, a serviço da indústria americana, desenvolveu o café solúvel para que cada soldado levasse na sua mochila uma latinha com café solúvel. Só que naquela época o café ele não era granulado como nós conhecemos hoje, ele era uma pasta. Então o soldado lá na trincheira, o soldado americano, ele tinha condições de, desde que ele conseguisse esquentar um pouquinho de água, ele misturava aquela pasta e fazia um cafezinho, né? É lógico que o café solúvel de hoje é 1000 vezes melhor do que o café solúvel daquela época, mas na verdade o intuito do militar, quando fez isso, era justamente fazer o quê? Que o soldado ingerindo o café tem o quê? Cafeína. A cafeína é um estimulante. Então ele ingerindo a cafeína era uma forma dele se manter mais alerta, né, com relação ao inimigo. E muitas outras coisas foram descobertas, né? Embora atrocidades, quem não se lembra, por exemplo, daquele médico alemão Joseph Mengele, né, conhecido como carniceiro. Aquele homem, ele pegava os corpos dos judeus condenados e ele fazia experiências terríveis. Só que devido a essas experiências, muito conhecimento do ponto de vista científico foi angariado. Precisava da guerra para fazer isso? Não precisava da guerra para fazer isso. Mas o ser humano, nós, enquanto seres humanos imperfeitos, né, só corremos atrás do prejuízo quando a motivação, ainda no nosso grau evolutivo, é negativa, né? Quando ou o inimigo está querendo invadir o nosso país, ou quando nós somos agredidos por um inimigo, apenas dessa forma, né? Em tempos de paz, será que o homem busca tanto progresso quanto em tempos de guerra? Às vezes até procura, mas não pelos motivos que deveria procurar, né? Muito mais pela questão financeira. Um exemplo disso, os laboratórios, né? Os laboratórios. Quem necessita de remédio hoje sabe o preço que está.